Que tal este ano tirar os seus projetos do papel? Se você sonha em ser um psicanalista e mudar os rumos da sua vida, o Instituto Âmago pode te ajudar a alcançar essa meta. O Instituto oferece dupla certificação em psicanálise clínica e pós-graduação na mesma teoria, com cursos reconhecidos. E não é só, o Instituto ainda conta com equipe de professores formada por especialistas, mestres e doutores, todos com amplo conhecimento na área e formados nas melhores instituições de ensino. Localizado no Taguatinga Shopping, o Instituto Âmago dispõe de um ambiente seguro e confortável no coração de Taguatinga. Além de fácil acesso por carro ou transporte público, a estrutura conta com um amplo estacionamento, praça de alimentação com diversas opções e uma clínica-escola para a realização de estágio. E sabe o melhor? Os encontros presenciais ocorrem apenas um sábado por mês ou então à noite, com acompanhamento à distância. Com toda essa flexibilidade, é possível conciliar a realização do seu sonho com outras atividades. Sabe o melhor? Com mensalidades que cabem no seu bolso. As inscrições para a próxima turma já estão abertas e as vagas são limitadas. Venha conhecer tudo que a nossa Academia de Terapeutas tem a oferecer para você. Acesse o site www.institutoamago.com e saiba mais. Instituto Âmago. Apaixonados por tocar almas humanas. E boa noite para você! Mais uma vez, nós estamos aqui, no segundo semestre de 2024, com a nossa terapia em foco, E hoje nós vamos ter um assunto muito importante, que são os conceitos fundamentais da psicanálise, A gente não deixa de bater nessa tecla. É muito importante que nós, que fazemos a psicanálise clínica, saibamos quais são os conceitos fundamentais. E é por isso que nós estudamos lá na nossa sala de aula, é por isso que a gente traz aqui em conferências, em terapia em foco, em diversos estudos, porque os alunos aqui do Instituto Âmago precisam conhecer a fundo esses conceitos, E para que a gente conheça a fundo esses conceitos, hoje estará aqui conosco o nosso mestre, o professor Júlio André. Mas antes de nós chamarmos o professor, eu quero lembrar a todos vocês que estão nos assistindo, ao vivo ou gravado, que o Instituto Âmago é um instituto que trabalha com formação em psicanálise, E com cursos diversos na área de terapia. Então, cursos compridos, de 2 anos, nós temos a psicanálise com abordagem junguiana e a psicanálise original ali de Freud, que inclusive nós vamos estar divulgando uma turma agora para outubro, e no momento estamos com a turma da psicologia analítica, da psicanálise com abordagem junguiana. Inclusive, dia 31 agora tem aula. Se você tem interesse em conhecer o nosso instituto, vai até lá, conheça o nosso instituto, fica aqui no Taguatinga Shopping. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? E eu quero que você se sinta muita vontade, coloca seu nome aí, se você é aluno do instituto, coloca seu nome para que a gente saiba de qual turma você é, e esse momento de hoje estará contando como horas complementares para os nossos alunos que estão em formação, tá bom? Seja bem-vindo, Odete, Suzy, Silvana, Márcia Rodrigues, Luciana Medeiros, seja bem-vinda, Adriana, Deusa de Fátima, Vandeí, meu amigo, seja bem-vindo, André Maciel, Michele, Rosane e a Luciana, que é da turma J7, a nossa turma mais novinha, primeira vez que ela está participando. Seja bem-vinda, Luciana. Tenho certeza que você vai amar o estudo de hoje, tá bom? Então nós vamos aqui colocar o nosso trailer do Terapia em Foco, e depois do trailer estará aqui com a gente o professor Júlio André, tá bom?
Então, oi, pessoal, boa noite. Está aparecendo um pouquinho. Oi, minha água. Tudo bem? Boa noite, boa noite. É um prazer a gente estar juntos aqui em mais um Terapia em Foco. Tá vendo aqui? Tá ok? Em que a gente vai tratar hoje sobre praticamente aí a base da psicanálise, né? A parte fundamental da psicanálise. 4 conceitos, né, que sustentam a clínica de uma forma muito essencial, de uma forma muito relevante. Esses conceitos da psicanálise, todos os grandes conceitos da psicanálise, a associação livre, a transferência, as pulsões, a própria condição, né, das repetições, o inconsciente, todos esses conceitos são importantíssimos para a construção de uma clínica. Contudo, é crucial que o aluno do nosso Instituto Âmago entenda e tenha a ideia de cada conceito para poder, ao participar da sua própria análise, um analista tem que estar em análise, ele poder entender esses conceitos na sua própria dinâmica psíquica, nos seus próprios padrões relacionais, a gente vai falar isso muito hoje, e principalmente entender e aplicar esse conceito nos seus atendimentos. Então, como todos já me conhecem, né? O meu fulcro, o meu foco, a minha meta sempre será a clínica. Atendermos a clínica, entendermos a clínica, nos prepararmos para um uso próprio da psicanálise em nosso benefício, em primeiro lugar, e depois disso, quando a psicanálise, quando exposto aos raios da psicanálise, eu consigo me entender, consigo entender os meus padrões inconscientes, consigo entender a maneira pela qual eu me relaciono com os outros, eu possa ir para a terapia e aplicar a minha escuta analítica. Então, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para dar um abraço aqui a todas as minhas alunas, né, as nossas alunas que são também pacientes, né? Andréia, me perdoe se eu me faltar aqui o nome de alguém, tá? Tem muita gente hoje, nós temos aqui quem, Lúcio, hoje? Tem a Márcia, desce um pouquinho, isso. Só para ver aqui para mandar um alô, tá? A Deusa, todas, né? Todos, um abraço para todos vocês, tá? Andréia, a Rosane, né? Lá de Formosa, um abraço, querida, para você, né? Janara, enfim. Hoje eu quero mandar esse abraço especial, né? Para Gardênia, nossa paciente, Débora, que foi nossa paciente, né? Está começando agora com a supervisão, né? Enfim, hoje nós vamos tratar sobre esses conceitos. Pode colocar. A gente trouxe aqui uma apresentação, tá? Alguns slides, em que, na verdade, isso daqui resume, sintetiza, né, de uma forma muito, muito sumária a amplitude que esses conceitos têm para psicanálise, tá? Então, quando nós falamos de psicanálise, quando nós falamos, né, dos conceitos fundamentais da psicanálise, hoje, aqui nessa aula, nós vamos falar dos 4 conceitos citados por Lacan no seminário 11, no seu seminário 11. Então, Lacan define, isso não fui eu que escolhi, né, que disse, não, o inconsciente, a pulsão, não. Esses 4 conceitos foram tidos como fundamentais por Lacan no seu seminário 11 e é sobre ele que nós vamos trabalhar, tá? E eu fiz questão de deixar aqui 2 recortes, pessoal, de aquele congresso, né, que a gente fez, para sempre tocar no nossa condição da psicanálise hoje e dessa técnica e o fazer psicanalíticos no nosso século XXI. Tá? Fazer um rápido sobrevoo para a gente entender e depois a gente já ingressa aqui nos nossos conceitos, tá bom? Se quiser deixar comigo, eu vou passando. Tá bom. Vou aqui, ó. Tá bom, aqui fica bom. Tá certo? Então, primeiro entendermos, né, a questão da situação dos conceitos fundamentais da psicanálise, que são o inconsciente, a pulsão, a transferência e a repetição. E a gente vai citar mais à frente um pouco essa articulação entre os 4 conceitos fundamentais, tá? Como instrumentos do fazer psicanalítico. Por quê? Porque o Instituto Âmago,
ele prima muito pela qualidade do nosso psicanalista, pela qualidade desse ocupante dessa posição que sairá para a clínica para atender. Obviamente que na construção, nesse percurso analítico, sempre temos acréscimos, né? Valores sendo agregados, conhecimentos sendo agregados. Não existe uma formação final do psicanalista, porque nós estamos sempre em formação, sempre em construção. Então, dada essa condição e esse pressuposto da importância que o Instituto dá para a nossa construção enquanto analistas, nós vamos pegar hoje aqui uma ideia, as ideias, eu falo isso sempre em sala de aula. O que importa são as ideias, não é decorar, não é estabelecer uma regra, não. Entender frases-chave, não. Se vocês saírem hoje daqui com as ideias que representam o inconsciente, a ideia que representa a pulsão, a ideia que representa a transferência e a repetição, se entenderem a ideia, a nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje já vai ter valido a pena, tá? Então, antes de nós entrarmos nas ideias propriamente ditas, eu queria explorar um pouco esse slide que fala exatamente desse recorte histórico, né, desse recorte cultural e desse recorte social que engloba o perfil do analista nos dias de hoje. Então, desde a sua construção, a gente já está, acho que 130 anos, né? 130 anos de psicanálise, podemos dizer assim, e nós temos uma evolução da construção do analista que acompanha exatamente a evolução da própria cultura, que acompanha exatamente a evolução da sociedade, dos nossos marcos civilizatórios, e o analista precisa estar antenado com essa evolução. Então, desde quando a psicanálise foi fundada, nós passamos por mudanças sociais, pessoal, que interferem diretamente na construção do perfil desse analista contemporâneo. Mudanças sociais essas que passam, que transitam pela globalização, pelos novos padrões éticos, pela pós-modernidade, pela cultura do próprio narcisismo, e aqui vai aí aquela questão de entendermos o narcisismo como uma condição estruturante do ser humano que passa a ser acometimento quando ele vai no seu excesso e vira um narcisismo patológico. A questão dos nossos valores, as nossas crises identitárias e as novas configurações familiares. Então, aqui à direita do nosso slide, nós podemos observar que essas mudanças sociais impactam diretamente, né? Ficou aqui com um pequeno erro aqui, um impacto, né? Mas impactam muito no modo nosso de psicanalizar. Então, a Andréia terá o modo dela de psicanalizar, a Gardênia terá o modo dela de psicanalizar, a Janara terá o percurso dela, né? E todas as outras nossas alunas, né? Do nosso corpo discente, está construindo o seu modo de psicanalizar, aprendendo os conceitos para ir à clínica. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a perceber a importância de nós sabermos, e aqui vai essa introdução inicial, né? Essa introdução, aqui sendo redundante, essa introdução, para nós percebermos a importância de nós dominarmos o conceito até o nosso grau, até a nossa fronteira, o nosso limite, mas dominarmos o conceito, esses 4 conceitos fundamentais, para que eu possa estar vivendo contemporaneamente esse perfil adequado de analista, de psicanalista, que entenda esse recorte, que entenda essa estrutura. Então, dentro dessa construção, eu sou um analista que tenho que decodificar esses conflitos, que eu tenho que ser fiel a um método, eu não posso escutar de qualquer maneira, eu tenho que ser um construtor do campo analítico. Eu preciso ir para essa escuta, tá ok? De uma forma continente, de uma forma empática, valorizando as contradições, valorizando os paradoxos, conhecedor dessas formações múltiplas. Então, os psicanalistas, na sua grande maioria, eles têm exatamente, na sua grande maioria, além da formação na psicanálise, essa construção desse percurso da psicanálise, tem um outro percurso profissional. O nosso paciente também tem essa múltipla função.
Então, na hora em que eu começo a me interar pela neurociência, na hora que eu começo a me interar pela questão de outros saberes, a filosofia, a história, que eu começo a integrar a psicanálise a isso tudo, eu passo também a endossar esse analista que está preocupado com essa escuta que vai ser praticada no meu setting. Então, esse analista ele entende esses avanços. E na medida que eu começo a perceber esses enlaces, eu vou observando que fazer psicanálise, que psicanalizar, analisar a psique humana, tem uma técnica. E tem um fazer, não é de qualquer jeito. Nós não ficamos em transe, né? Eu vou escutar o paciente, aqui eu tenho vários pacientes minhas, eu não fico lá em transe, né? Como quem estivesse meditando no yoga, né? Ali, não. Eu estou escutando o que a minha paciente está falando. Com o meu inconsciente instrumental, eu estou escutando, eu não estou ouvindo, eu estou escutando. Por quê? Porque na medida em que esse conteúdo entra na minha escuta, algo vai sendo encontrado no meu próprio inconsciente. Então, essa técnica demanda, sim, aplicar o tratamento psicanalítico como uma forma de acessar esse psiquismo. Eu preciso escutar esse outro, entender essa mutabilidade do método, compreender esses processos mentais que são inconscientes. O que é o inconsciente? O inconsciente é aquilo que é irracional. O inconsciente é aquilo que é ilógico, é aquilo que não tem fronteira, que não tem uma construção cartesiana. O inconsciente não é, a gente encontra em muitos locais esse conceito de um depósito, né? Onde ali nós vamos colocar, ali irão ser reprimidos, e tem a sua lógica de ser todos aqueles conteúdos que eu, ao não compreender, né, com a minha estrutura psíquica daquele momento, seja eu criança ou não, ao não compreender isso, isso vira um trauma e vai para esse lugar, muito além de ser esse lugar, o inconsciente é também esse próprio sujeito, né, esse sujeito errante, que não tem a sua fronteira, que não tem o seu limite, que urge em compulsionar repetições, que urge em impulsionar, ou seja, como se tivesse uma mão que sai de mim desenfreadamente à procura de algum objeto, e que ele pega qualquer objeto e traz para me satisfazer. Traz para me satisfazer. De onde é que vem essa pulsão? Vem do corpo. Então, nós já estamos aqui correlacionando um pouco esses conceitos. Então, eu preciso aprender com o meu próprio paciente o melhor caminho para apurar essa escuta, a fim de construir gradativamente na minha clínica a maturação psicológica que carece de ser construída tardiamente. Por que tardiamente? Porque ela perdeu o seu momento, perdeu o ponto da sua maturação. A construção do humano, ela existe para dar-nos a condição de sermos racionais. Olha isso que interessante. Para sermos racionais, mas nós nascemos irracionais. Nós nascemos, de uma certa forma, totalmente lógicos. Nós nascemos apenas com a pura demanda de querer saciar-me em minhas necessidades. Nascemos assim. E na medida que essa interação, que essa vinculação vai acontecendo com o outro, gotas de lógica, gotas de racionalidade, gotas de explicação vão entrando nesse psiquismo, vão constituindo esse aparelho psíquico. Então, na medida em que eu começo a perceber a interação entre esses mundos, esse mundo do pulsional, esse mundo do ilógico, do irracional, que urge em mim por um leite, por um seio, por uma demanda de liberar minhas fezes, de liberar minha urina, não é? De ser atendido em minhas necessidades, da minha sede, e a partir disso evoluindo, não tão somente para isso, mas evoluindo para uma necessidade de afeto, eu começo a entender que algo vai transmutando em mim. Tudo bem até aí, pessoal? Algo vai transmutando em mim. Então, o inconsciente é esse local, além de ser o sujeito, né? O seu sujeito inconsciente, é esse local de armazenamento desses desejos e dessas memórias reprimidas. Esse inconsciente, pessoal, é esse fomentador de comportamentos e emoções. Tá? Ele é estruturado como uma linguagem, ele explora o inconsciente, enfrenta
esse mal-estar humano. Então, quando eu vou para a minha clínica, e aqui eu coloquei aqui à direita aqui uma parte da nossa apostila, do nosso projeto de aulas particulares, inclusive, Lúcio, fazer aqui uma propaganda. Nós já estamos na nossa 4ª aula, tá? Terminamos o primeiro lote, né? Já fizemos 4 aulas, e eu fiz questão aqui de tirar um recorte da minha apostila, da nossa apostila, né, da aula 2 de introdução à psicanálise, em que a gente coloca exatamente a representação do que é o aparelho psíquico. De que lugar é esse onde esses 4 conceitos, entre outros, se articulam, tá? Então, aqui no inconsciente eu tenho, né? Aqui, ó, esse material inconsciente é exatamente representado aqui por essa seta amarela. Vocês veem aqui, ó, a água que está parada, certo? Um inconsciente em ebulição, mas bem verdade, mais represado. Eu tenho aqui o polo de segurança, de censura pré-consciente, que impede com que essa água escoe sem um filtro, sem uma fronteira, sem uma redução de volume. E eu tenho aqui exatamente o acesso à consciência, que é esse conteúdo que consegue escoar. A técnica psicanalítica, ela tem que apontar para uma liberação de libido, que fica retida no ego. Eu tenho que ir lá e abrir essas fissuras, abrir essas frechas, para que essa libido escoe. Então, o inconsciente, pessoal, como a gente pode perceber na própria obra freudiana, em 1912, e aqui eu já estou falando do primeiro grande conceito, ele tem essa divisão, ele tem uma caracterização descritiva, ele tem uma caracterização dinâmica e ele tem uma caracterização tópica. Do que eu estou falando? Eu estou falando do inconsciente. O que é esse inconsciente? Ele pode ser entendido como um lugar que não tem fronteiras, que eu não chego, que eu não consigo chegar, que não tem endereço e CEP, mas é um lugar onde ali se encontram essas memórias reprimidas, incestuosas, esses desejos que urgiam por ser atendidos e não foram. Como também nessa mescla desses desejos se constitui um sujeito do inconsciente. Então, esse lugar, esse sujeito do inconsciente, ele tem essas características descritivas, ele tem essa característica dinâmica e ele tem essa característica tópica. Quando eu falo desse inconsciente com a característica descritiva, eu estou falando exatamente que ele se correlaciona com o outro mundo. Um mundo consciente, que é o que está presente agora, esse mundo racional, que, como eu falei lá no começo, vai sendo construído a conta-gotas, à medida em que eu vou me relacionando com esse outro, e tem esse espaço inconsciente, que é o espaço latente. Da mesma forma, fazendo um paralelo, como os próprios sonhos. Conteúdo manifesto, conteúdo latente. Conteúdo manifesto, aquilo que a paciente traz na terapia, que manda no áudio. Júlio, olha só, eu sonhei com isso. Isso é conteúdo manifesto. Por quê? Porque ele tem uma construção, ele tem uma lógica, ele tem uma fala, ele tem um discurso. Mas tem um conteúdo que está errante por trás desse conteúdo manifesto, que é o conteúdo latente. Então, o inconsciente, ele é constituído por esse conteúdo errante. Quando eu dou essa característica para o inconsciente, eu estou falando dessa característica descritiva. Quando eu falo do conteúdo na sua condição, do inconsciente na sua condição dinâmica, eu estou falando exatamente dessa condição, desse inconsciente não permanecer assim e se tornar consciente. Então, o inconsciente, como eu falei naquele caso da represa, ele é algo que pulsa e que quer migrar para esse outro mundo do consciente. Existe um conteúdo que urge em migrar, que urge em sair. Mas por que ele urge? Porque nós não fomos feitos para sermos irracionais. Nós somos seres racionais, de raciocínio, de racionalidade, de lógica, de explicação. O ser humano carece de explicações, o ser humano carece de respostas, o ser humano carece de uma fala. Então, se eu vivo e experiencio em mim, vivencio em mim algo, um fato que não me dá uma explicação, ou que, por mais que me explique, a minha condição emocional e psíquica não entende, ali eu tenho um trauma. Esse conteúdo, né, emerge para o inconsciente e ali ele se mistura com toda uma outra gama de sentimentos e emoções que pulsam por retornar. Pulsam por retornar. Que querem retornar, que precisam retornar. Por quê? Porque esse conteúdo, como ele fica nessa condição de latente,
ou seja, de dor, de demanda de ser manifestada, como ele urge em emergir, como ele urge em ascender, ele, se não vier de uma forma racional, ou seja, explicada, trabalhada, através do discurso do paciente da terapia, através das articulações que o analista faz a partir dessa escuta, ligando pontos, fazendo paralelos, parafraseando o discurso do paciente, criando metáforas para que esse paciente se localize, fazendo as suas interpretações e entregando-as como uma tese, como uma possibilidade de sentido, para que esse paciente diga que sim ou que não, e a partir de então ele passe a ocupar esse lugar do racional, ou seja, de ser pensante. Ele diga não, sim, concordo, faz sentido, não faz sentido, é isso. Caramba, nunca tinha pensado por esse prisma. Então, a terapia, a psicanálise, no seu percurso, ela quer transmutar esse paciente da condição de inconsciente para a condição de consciente. Ou seja, que ele tenha mais explicações, que ele tenha mais lógica, que ele tenha mais condição de construir os seus sentidos. Tá? Então, quando eu falo do inconsciente tópico, estou falando de um lugar, é o inconsciente enquanto sistema da atividade psíquica. Então, tem essas três características, né? Digamos assim, esses três fatos basilares aqui. Tá? Então, o que eu preciso fazer com relação a esse consciente, que é o primeiro conceito fundamental da psicanálise que nós estamos trabalhando hoje? Eu preciso acessá-lo. Eu preciso acessá-lo porque eu preciso trabalhar lá, a partir de lá, melhor dizendo, a partir de lá, esses traumas, que já explicamos o que é o trauma. Eu preciso trabalhar, a partir de lá, esses conflitos. Por que conflitos, Júlio? Porque, como seres irracionais, que somos lá no início, eu só tenho uma pulsão que urge em querer, em desejar. E na medida em que eu começo a me relacionar, nas minhas fases do desenvolvimento psicossexual, que a gente já viu na nossa aula, eu começo a entender que eu não posso tudo, que eu não sou o centro do mundo, que ninguém nasceu para me atender, que ninguém nasceu para me demandar um direito que eu reivindico ao outro. Eu começo a entender que as coisas não são tão simbióticas assim como era lá no útero da minha mãe. Então, uma pulsão, e aqui eu vou estar sempre articulando, eu estou falando de inconsciente, mas já vou tocando nos outros. Tá? Uma pulsão que, como um vulcão, me demanda um objeto que, para a minha construção, no início, são dois, o meu pai e a minha mãe, ou aqueles que exercem essa função. E esses grandes objetos A, como diz Lacan, esses grandes outros, é com eles que eu vou estabelecendo esses padrões relacionais. Gravem bem aqui, está com um caderninho, anota aí. Esses padrões relacionais. É um padrão que eu vou aprendendo e assimilando no meu psiquismo, e isso vai ficando tatuado no meu psiquismo. Por exemplo, uma criança que se relaciona com a mãe que não dá a devida atenção para a mãe, ela vai entender que o mundo é assim. Ela vai entender que os seus desejos são assim. Ela vai entender que o outro é assim. Então, quando eu parto para o oceano da minha adultice, ou seja, em tese, um ser racional, um ser lógico, que pensa, que se pondera, que, diferentemente de uma criança que é a causa, a criança é a causa, o adulto é o sintoma, essa criança que é a causa, eu passo a dar a ela uma lógica, uma construção de explicação. Eu começo a me ponderar, eu não estou mais tão entregue, não estou mais tão vulnerável à condição de me atender nas minhas pulsões no meu id. Por quê? Porque, de uma certa forma, a terapia vai equilibrando essa balança que existe dentro do aparelho psíquico a partir da segunda tópica. Qual é a segunda tópica? O nosso id, o nosso ego e o nosso superego. Essas instâncias que urgem, que se correlacionam de uma forma simultânea, muito para além daquelas gravuras que a gente está acostumado a ver, né? Aqui tem um ser que quer se atender, o outro que faz... Não, muito além disso. A terapia ela vai dando essa condição e esse equilíbrio. Porque na hora em que esse aparelho começa a se equilibrar nessa economia libidinal, eu vou começando a ter libido liberada para outras coisas. Quantas vezes você aí que está em casa agora, né, que está nos assistindo, quantas vezes você não ficou sofrendo por determinadas falas que você escutou?
ou por determinados pensamentos que você nem sabe que são reais, de outras pessoas que, por um relâmpago, disseram algo que você, será que está falando comigo? Né? Por que será que ele está falando assim comigo? E aquilo me afeta, me deixa ali dias pensando. Eu tenho pacientes minhas que na terapia ainda hoje estão, e não é de se estranhar, porque o inconsciente ele é atemporal, ainda hoje estão acometidos com coisas que aconteceram há 15 anos. Há 15 anos, há 20 anos, né? Aconteceram lá atrás e ainda hoje estão atualíssimas. Então, eu preciso decifrar esse conteúdo inconsciente. O inconsciente é algo que precisa ser trabalhado, é esse lugar que não foi criado por Freud, diga-se de passagem, já existia o inconsciente, mas Freud dá a sistematização de como esse espaço funciona, como esse vazio funciona. Então, esse conteúdo todo que urge por uma decifração, ele influencia a minha mente. Então, eu sinto de uma forma, ou seja, a maneira que eu recebo esses afetos, a maneira que eu me afeto desde pequeno, como eu aprendo a me afetar com esses outros que estão ao meu redor, eu cresço, me relaciono com o outro e passo a pensar, e depois que eu passo a pensar, eu passo a agir. Percebe a dinâmica? Sinto, penso e ajo. Então, se esse inconsciente vai apenas depositando, guardando esses conteúdos que não são explicáveis, que são reprimidos e que querem urgir ao consciente, se eles não tiverem isso daqui que eu estou falando com vocês, que é a fala, essa porta por onde ele pode tomar a sua real forma na linguagem, ou seja, essa porta que dá uma explicação ao que está acontecendo em mim, se isso não acontecer, ele vai me influenciar de uma forma irracional. Aonde que o mundo padece? Pela falta de conhecimento. Falta de conhecimento do quê? De si. O ser humano não se conhece. E aqui a psicanálise não foi construída para si. Não, porque eu estou lá para ir para me conhecer. Não. Você não está lá para se conhecer. Você está lá para aprender a lidar com a sua falta, que lhe é inerente. O que te falta? E eu te pergunto hoje aqui nessa aula, né? O que lhe falta? É a atenção? É o afeto? É a validação? É o amor? É a confiança? O que te falta? Isso que te falta foi construído em você. E aí vem aquela ironia da psicanálise, né? Que eu não escolhi para nascer na família que eu nasci, eu não escolhi para morar no país que eu moro, eu não nasci para me relacionar com as pessoas que eu me relaciono, mas toda essa estrutura que eu não escolhi, eu nasci e vivi, e ela diz quem eu sou hoje. E agora eu estou aqui na terapia, tendo que me virar nos 30 para reaprender a viver. Dar uma continuidade nessa vida que urge por uma construção adulta. Freud falou isso. Freud, o que você quer para a humanidade? Eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês se ponderem, que vocês amem, que vocês trabalhem. Quem ama? Quem trabalha? Pessoas que têm condições de se ponderar. Percebem? Então, na medida em que isso vai passando, eu vou revelando esses padrões inconscientes. Então, dentro desse conceito da psicanálise, a terapia precisa fazer esse pensar, precisa construir essa reflexão. Ela precisa construir esse olhar a esses atos que são próprios do inconsciente. Não é? E que por mais que se tenha repetição, principalmente as repetições ocorridas na transferência, já estou articulando com a transferência. Né? Na medida em que eu vejo na transferência, por exemplo, tem uma paciente minha, que ela tem um padrão de relacionamento. Né? Conhece algumas pessoas e tem um padrão de relacionamento. O que tem em comum entre um relacionamento com a pessoa A, B, C e D? Estou criando aqui um caso hipotético também. Né? Veja. O que tem em comum? Tem algo em comum. Tem algo que acontece a partir dela, dessa interação com o outro, que acontece com A, B, C. Isso importa para a terapia porque não tem lógica. O que interessa para a terapia não é o que você entendeu, é o que você não entendeu, porque eu trabalho com aquilo que não tem lógica. É quando o paciente fala uma coisa que você percebe. Estranho, né? Que estranho que você está falando. E aqui, minhas pacientes, por favor. Né? A gente está quase que fazendo uma sessão aqui, né? Eu sempre pergunto, mas que estranho isso, né? Não sou estranho você falar isso, não tem lógica. Como que você acaba de me dizer isso e agora você está me dizendo isso? E na medida que a gente vai pontuando esses lugares, que a gente vai marcando e balizando esses lugares de uma construção que não tem racionalidade aplicada, eu estou tocando, né, metaforicamente aqui, né? Eu estou tocando nesse inconsciente.
Então, a partir disso, eu começo a perceber como esse sujeito goza. Né? A gente aqui não vamos explorar esse conceito, mas goza por quê? Porque no meu inconsciente eu gero prazer, porque eu descarrego nos meus atos. Só que esses atos, na maioria das vezes, conscientemente, são desprazerosos. Então, quando eu leio o Garcia Rosa, lá no seu livro Inconsciente, eu começo a perceber que o nosso psiquismo, que o nosso inconsciente tem uma economia. Ele tem uma conta, tem uma equação aí nesse negócio. Né? Tem uma equação aí nesse negócio. Eu estou falando de números, tá, pessoal? Tem uma equação aí. Existe uma economia aplicada nesse lugar, no lugar sem fronteiras, chamado aparelho psíquico. Então, se o meu aparelho psíquico quer prazer, o que ele quer? Eu quero descarga. Prazer no aparelho é descarregar. É descarregar o quê? Tensão. Descarregar tensão. Por quê? Porque tem libido retida. Lembra do exemplo lá da represa? Ali eu tenho energia parada. Isso precisa ser descarregado. Isso precisa ser descarregado. Então, na medida em que eu gozo de uma forma repetida, e aqui não tem nada a ver com gozo do senso comum, tá? É o gozo lacaniano. Ou seja, eu sofro repetindo uma coisa que eu não consigo largar, mas que, na verdade, fala de um prazer inconsciente, que é a descarga da tensão. Tudo bem, pessoal? Não vamos avançar aqui, não, senão a gente vai perder tempo aqui nesse ponto, tá? Mas veja, quando eu falo do inconsciente, eu preciso me preocupar com o porquê desse paciente ter produzido esse sintoma. Tá? Por que ele se motiva? Como ele está se motivando com isso? Por que pacientes de uma construção que não tem nada de racional, com 20 anos de idade, querem ser milionários? Bacana, legal, interessante. Mas a pessoa entende, com 20 anos de idade, por que eu não estou milionário? Olha isso, né? Por que eu não estou com 2 milhões de dólares morando numa fazenda? Isso é fato, é clínica, tá? Morando numa fazenda com 10 mil cabeças de gado, nem tenho a noção, né? Mas é mais ou menos isso que a pessoa fala. 10 mil cabeças com gado. Por que eu não estou? Peraí, cara, você tem 20 anos de idade, né? Ganhou na loto? Não, você veja, não tem ponderação. A pessoa entende que ela tem esse direito. Então, o que representa essa fazenda? O que representa essa cabeça de gado? Né? O que representa esse milhão? O que representa isso? Isso não tem lógica, não tem construção. Se você não nasceu filho de jogador de futebol famoso, né? Não tem como. Se você não nasceu em berço de ouro, você tem que construir isso. Com trabalho, com muito suor. Essa é a lógica da coisa. Isso é racional. Isso é lógico. Isso faz sentido. Não faz sentido eu, com 20 anos de idade, não ter ainda labutado tanto que eu tinha que ter labutado e já querer ter as coisas, não tem lógica. Então, essas coisas que vão se apresentando ilógicos é o que a gente vai trabalhando. Tá? Então, o inconsciente ele é constituído por essas representações. De onde vêm essas representações? Ora, do meu contexto, das minhas primeiras fases de desenvolvimento psicossexual, de uma irracionalidade que se calca nas minhas necessidades físicas. A pulsão, ela é a interseção entre o somático e o psíquico. Por quê? Porque ela vem do meu corpo. A pulsão, ela vem do meu corpo. Veja, lá no meu mundo irracional, infantil e ilógico, fezes. Hoje, dinheiro, dinheiro. Só que eu trato o dinheiro, estou dando um exemplo, tá, pessoal? Eu trato o dinheiro sem perceber que eu estou tratando esse dinheiro da mesma forma que trataram as minhas fezes, não deram valor. Me disseram que eu era sujo, né? A criança recebe aquele carão, ela não entende, aquele grito, por que você fez isso? Um adulto tratando com infantilidade, com irracionalidade, um outro que também não é racional, que é muito mais mapeado, marcado e balizado pelo esse conteúdo que é irracional. Dois irracionais. Né? Dois irracionais. Um de 40 anos e outro de 3. Percebe isso ou não? Consegue entender essa dinâmica ou não? Então, essas representações inconscientes, elas vêm sendo construídas, pessoal, a partir dessas relações afetivas também, com uma pessoa, com uma coisa, consigo mesma. E isso tudo é transferido para o psicanalista. Então, eu entro agora no conceito da pulsão, saindo do inconsciente, e começo a perceber que essa pulsão ela dita dessa carga, dessa pressão. É uma força. O que é pulsão? Vamos dar nome aos bois. Estamos falando muito de boi hoje, né?
Falamos de gado, né? Ó, veja, carga, pressão, força, atividade motora que impulsiona o organismo a tender para um objetivo. Eu gosto sempre de criar cenas na minha cabeça para entender os conteúdos psicanalíticos. É como se tivesse uma mão que sai de mim, do meu corpo, que nem aqueles filmes do Alien, e ela está procurando qualquer coisa que a satisfaça. Ela vai pegar alguma coisa, algum objeto para trazer para dentro, e ela... A pulsão é isso, é essa força que quer algo, tá? Que quer algo, que tensiona por algo. Que algo? Aquilo que faltou. Que pode ser lido por esse adulto infantilizado como droga, vício, sexo, dinheiro, né? Necessidade excessiva de reconhecimento, necessidade excessiva de atenção. Isso que lá atrás foi uma coisa, hoje é outra, substituída. Então a psicanálise, ela precisa, uma terapia psicanalítica precisa atualizar. Essa é a grande demanda. Um bom analista, ele atualiza as histórias do presente com o passado, ele articula isso. E na hora que eu começo a perceber o que é a pulsão, eu começo a perceber que esse paciente vai chegar com uma demanda de descarga, de suprimir esse estado de tensão. Por quê? Porque isso tem meta, isso tem finalidade. O que é aquilo que ele precisa falar e não consegue? Júlia, eu estou tão aliviada que eu falei isso para você. Eu nunca comentei isso com ninguém. Aquilo urgia falar, só que aquilo está com um discurso lógico. Isso é importante? Claro, mas não é o que mais eu quero. Eu quero o que está por trás disso. Júlia, eu matei uma pessoa. Você é um assassino. Né? Júlia, eu fiz tal coisa. Você é isso. A tua racionalidade diz, mas o que está por trás disso? O que te faz sofrer? É só a culpa? É só o arrependimento? Isso é lógico. Né? Matei alguém, nunca quis matar alguém. Matei alguém. Caramba, estou sofrendo com isso, vou ser preso. É lógico. Isso é lógico. Agora, o que leva a minha pessoa, que sou um adulto, fazer isso com outra pessoa por uma pulsão, por uma coisa, às vezes até prazerosa, tem alguns que matam por prazer. Isso não tem lógica. Por quê? Porque não tem ponderação, porque não tem reflexão. O que é a criança, pessoal? A criança é aquela que pulsiona por uma piscina. Percebe isso? Veja, piscina. Entra 8 horas da manhã, quando dá meio-dia a mãe vai buscar, né? Vamos lá, filha, vamos sair da piscina? Não, mãe, eu entrei agora. Puxa vida, 4 horas de piscina já. Ela nem viu o tempo passar. 3 horas da tarde, bora, meu amor, você vai ficar doente? Não, mãe, eu acabei de chegar. Então a criança ela não entende as coisas. Ela simplesmente quer. Ela tem uma atenção por aquilo. Então, na hora que eu começo a perceber essa pulsão, essa mão que sai de mim querendo alguma coisa, e aqui vamos quebrar um pouco do preconceito com a pulsão de morte, né? Por quê? Porque o objetivo dela é muito bom. Mas ela faz tudo errado. O objetivo dela é bom. Por quê? Porque ela quer me levar para um estado de não precisar. A pulsão de morte, ela empaca a vida, ela trava a vida, é um dragão de 2 cabeças, né? Ela empaca a vida porque ela quer me levar para um estado de não precisar. Eu não consigo me suportar no meu mundo. Eu não consigo me suportar nos atravessamentos que vem no meu trabalho, das minhas relações amorosas, das minhas relações afetivas. Isso me atravessa. Olha a quantidade de suicídios que nós temos hoje aí. Atenda uma pessoa que tem ideação suicida para você ver qual é o discurso. Eu quero ir para um lugar em que eu não precise precisar de nada. Em que eu não tenha que me haver com isso. Que lugar é esse? É um lugar em que eu não preciso precisar. Então, essa tensão, essa pulsão de morte, ela quer me levar. Por isso que eu repito, olha, já estou articulando. A pulsão de morte, ela foi construída, né, dentro da teoria da repetição, a partir dos escritos freudianos, lá com relação da obra além, né, do prazer, né, além do princípio do prazer. Então, o que é isso que me leva além de eu me atender com o meu leite materno da minha mãe, eu mamo, eu sugo, e ainda assim eu continuo chuchando, né? Eu continuo sugando. Esse é o exemplo básico da psicanálise, né? Isso mostra essa pulsão, esse desejo, né? Então, esse retorno ao nirvana é um estado de retornar a um lugar em que eu não posso, em que eu não tenho que querer. Mas não adianta, você já cresceu. Você já é um adulto, 40 anos, 30 anos, 20 anos, você já entende as coisas.
de uma certa forma, né? Por um certo ângulo, por um certo prisma, tá? Então, essa pulsão, ela quer me levar para esse lugar. Então, quando eu estou falando de pulsão, eu preciso entender que ela brota desse somático, ou seja, do corpo, soma, corpo, como essa energia, esse estímulo nervoso. E atinge, de fato, o sistema nervoso central e vai trazendo essas formas de sensações e imagens, né? Vai trazendo isso, ele é tocado de alguma forma, então ele precisa ser descarregado. É que nem quando você, de uma certa forma, que não está ali com vontade de urinar, você liga a torneira, já sente aquela vontade de urinar. Algo assim, percebe? Então esses objetos, eles vão sofrendo essas variações. E o ser humano, nós vamos nos satisfazendo das diversas maneiras, tá? Então a pulsão, pessoal, é um dos principais desafios que nós temos na clínica. Por quê? Por que é um dos desafios? Porque eu preciso manter esse paciente engajado no tratamento. Eu preciso, dentro da terapia, fazer com que essa pulsão de morte não o leve para longe do meu setting. Por quê? Porque ali no setting, como eu vou tocar em fatos e em momentos que geraram essa dor, a pulsão de morte, epa, aí vai doer, não quero, ela vai te levar para lá. Aí você falta a sessão, você falta a terapia, você falta a aula do instituto. São formas apenas, tá? Às vezes um charuto é só um charuto, né? Às vezes foi o carro realmente que quebrou, às vezes realmente foi uma demanda maior, mais importante, mais relevante, mas às vezes é uma resistência ao saber. Eu resisto a esse saber. Então a pulsão, ela precisa ser desafiada pelo analista para que eu não encontre nela um ente da psicanálise que atrapalhe o meu processo, o meu tratamento, a minha estratégia. Tudo bem? Então, na clínica, pessoal, quando a gente fala de pulsão, eu preciso entender primeiro esse pequeno recorte histórico, que inicialmente nós falamos isso lá na nossa aula de sexualidade, né? Quando a gente tratou de pulsões, inclusive, aqui meus parabéns para aquela turma que a gente fez a prova, da T10, né? Um resultado maravilhoso, aí, muito bom, tá? Não sei se viram, né? Muito bem, souberam muito bem aí nos resultados da prova, né? Muito bacana. Veja, não sei se vocês lembram lá do que a gente estudou na sala de aula. Então, quando eu falo de pulsão, na primeira constituição metapsicológica freudiana, estou sendo redundante, tá? Eu tenho lá pulsão sexual e pulsão do ego, libido e pulsões de autoconservação. Quando, em 1920, Freud mergulha no conceito do narcisismo, o narcisismo é o eixo foi a primeira aula que a gente deu no Instituto, lembra? Acho que 3 anos, né? Tem uns 3 anos, né? O narcisismo é esse eixo onde tem esse girar de chave, e Freud agora entende que pulsão sexual e pulsão do ego é pulsão de vida, Eros, e pulsão de morte é Thanatos. Libido só existe em pulsão de vida, tá? Não tem pulsão de morte ainda, tá? Talvez aí, mais à frente, as próximas escolas freudianas aí, talvez encontrem essa energia que circula nessa pulsão de morte. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou falando de pulsão. Na clínica, é muito importante nós encontrarmos esses representantes psíquicos, né? Eu fiz questão de colocar essa figura, né? Veja, ó, essa daqui que vocês estão vendo aqui no desenho, ela não é bruxa, não, tá? Antes da Branca de Neve atravessar o seu caminho, ela não era bruxa. Ela era rainha. Tudo bem? Rainha. E todos os dias essa rainha, né, ela era atendida nas suas demandas egóicas, né? Espelho, espelho meu, alguém mais belo do que eu, e o espelho durante anos e anos a fio. Não, minha rainha, não tem mais ninguém mais belo que você, tal, então você é mais bonita e tal. Aí um belo dia, ela pergunta, espelho, espelho meu, alguém mais bonita do que eu, mais bela que eu? Tenho, rainha, tem uma menina aí, a Branca de Neve, que é mais bonita. Um atravessamento do outro que agora quebra esse narcisismo, né? Quebra esse narcisismo. Quem ela vira? Ela vira assassina. Por quê? Porque ela manda matar. Ela manda matar. Então, aí eu faço uma pergunta para você. Quem é você depois que o outro te atravessa? Uma pergunta interessante, né? Quando você é atravessado por essa Branca de Neve da sua história, e aqui é totalmente metafórico, tá? Por esse personagem que te atravessa e diz que você não é mais você. Quem é você depois disso, né? Então, a pulsão, ela vai ditar exatamente de como você reage a esse atravessamento, tá? Então, veja, eu falei de inconsciente, eu falei de pulsão, e agora a transferência. O que é essa transferência? Vamos pegar o
conceito básico da coisa, né? Transferir alguma coisa é pegar uma coisa de um lugar e levar para outro lugar. Né? Quando eu pego um dinheiro, faço a transferência de uma conta para outra, quando eu pego essa caneta, desloco para cá, é lógico. Caneta vá da esquerda para a direita. Ela foi. É lógico. Só que essa transferência que acontece na psicanálise, ela não é lógica. Ela não tem uma construção, uma explicação racional, ela é inconsciente. Por quê? Porque o nosso inconsciente, quando ele bota a cara para fora, quando ele bota os seus olhos no ambiente atual, ele não está vendo que eu estou em 2024. Ele não está vendo que eu estou me relacionando com a minha esposa, com o meu filho. Não. Ele está dando a esses personagens a mesma atualização daqueles que um dia me traumatizaram. Daqueles que um dia se relacionaram comigo. Percebe? Consegue entender isso ou não? Deixa o teu comentário aí na aula, eu acho que tem um chat, né, Lúcio? A gente vê no final. Deixa o teu comentário sobre isso. Né? Então, eu vou transferir, a gente deixa para o final? Melhor, né? Eu vou transferir exatamente, pessoal, isso que é resquício, reminiscência, que é uma forma de ser fruto dessa interação, que na época foi inadequada porque eu não pude compreender, eu não entendi. Não me explicaram. E eu começo a transferir e a procurar que alguém me dê algo que eu preciso, né? Que alguém me dê algo que eu preciso. Por exemplo, eu gosto sempre de citar o exemplo da minha avó Belinha, minha bisavó Belinha, né? Que ela tinha 80 e poucos anos, e todas as vezes que a gente chegava lá na casa dela, ou ainda criança, né? Levasse uma pessoa que ela não conhecia, levasse o Lúcio lá, ela, oi, meu filho, como é que você tá? A primeira coisa que ela fazia era botar a mão nos olhos, eu sempre falo esse exemplo, inclusive em sala de aula, ela botava a mão nos olhos da pessoa para ver se aquele óculos que a pessoa tinha se daria para ela enxergar. Ela tinha essa fantasia, essa ilusão, esse delírio, essa construção irracional de achar que algum óculos ia chegar para ela e ia fazer ela enxergar. Isso é transferência pura, é exatamente isso que acontece no processo. Eu quero me encontrar nos óculos que as outras pessoas podem me ofertar a resposta que um dia não me foi dada, que um dia me foi roubada. A validação que eu não recebi, nós precisamos disso, nós precisamos de reconhecimento, nós precisamos de amor, nós precisamos de um ambiente favorável ao nosso desenvolvimento. A minha tendência à repetição a partir de uma pulsão de morte, ela é muito maior numa pessoa que cresce num ambiente desfavorável. Sim, claro, óbvio. Sim, claro, óbvio. Muito maior. Então, a transferência, ela vai sair de mim, vai levar de mim esses sentimentos e essas emoções que um dia entraram. E é só para o analista? Não, não é só para o analista, não. É com todas as pessoas com as quais você se relaciona. No setting terapêutico, isso acontece com o analista, porque ali você está tendo a oportunidade de dirigir novas cenas. Percebe isso ou não? Pensa comigo. Dirigir novas cenas. Construir um novo discurso. Por quê? Porque eu vou ter a oportunidade de reeditar essa cena que eu estou enxergando nesse raio-x da transferência. Que nem eu coloquei lá no grupo ontem, acho que foi ontem, no nosso grupo de estudos, né, no WhatsApp. Eu falei disso. O analista, ele tem, se ele tiver uma boa escuta, o analista do âmago tem essa condição, né, de tantos institutos maravilhosos, um abraço aqui para o Integra, né, lá da Sheila, né, do Lúcio. Bons institutos fomentam e geram analistas que percebem na escuta essa cena do trauma, essa cena primária, essa cena que mostra uma criança sendo assustada por um susto do seu irmão e que hoje se reverbera em medo de pessoas. Essa cena que me faz viver como criança uma reclusão do meu pai, que me diz, não chegue aqui porque eu estou numa reunião, e depois eu tenho uma fobia social. Então, o analista, ele tem a condição de ver essa cena, hipoteticamente, conjecturalmente, empiricamente, em uma tese, e reconstruir essa cena para quê? Para que essa criança que está nesse adulto possa ter uma nova oportunidade de construir a mesma cena, só que de uma forma diferente. Entende a importância da transferência? Veja, se eu tenho uma criança que não é validada pela mãe, e de repente ela chega atrasada na sessão 10 minutos, ela diz, Júlio, pelo amor de Deus, me perdoa. Calma, tá tudo bem. Tá tudo bem.
Vamos começar, não tem problema. Eu estou sem paciente na processão, a gente dá uma... Você está entendendo? Eu percebo como ela foi traumatizada, eu percebo essa falta, e eu começo a entender isso, eu vou dar a ela o que ela tem de falta na minha relação analítica. E ela começa a perceber e dizer, caramba, ele não me condenou. Ele não me julgou. Transferência estabelecida. Não existe análise sem transferência. Júlio, de quem é a responsabilidade de estabelecer a transferência? É sua, meu caro aluno, quando você estiver atendendo. Você é o responsável por construir a transferência. Júlio, como é que eu faço isso? Percebendo aonde foi essa cena que faltou. Aonde está essa falta? Então, eu preciso ser capaz de lidar com esses processos de forma consciente e ética, de modo a ajudar o paciente a explorar essas cenas, a compreendê-los, a entender o porquê que a minha mãe agiu assim, porquê que meu pai agiu assim, que aquela pessoa tem uma história que também era acometida, e aqui eu não estou aqui passando pano para manga, né? Dizendo que tudo que fizeram de errado com você tem uma explicação lógica. Tanto é que na época de Freud, quando ele atendia lá em Viena, a sociedade acadêmica naquela época até ironizou, dizendo, vai ser muito bacana isso, né, Freud? A gente vai ter agora sempre um culpado para dar, que nunca vai ser a pessoa. Né? Houve esse questionamento, eu estou aqui parafraseando de uma forma mais simples, mas foi isso. Houve essa dúvida. Quando você começa a ver a biografia de Freud, nós vimos isso lá na nossa 4ª aula agora, né? Nosso projeto de aulas particulares, quando a gente tratou da biografia de Freud, que a própria entidade acadêmica naquela ocasião questionou Freud com esse tipo de pergunta. Né? Quer dizer que agora você tem um culpado para dar. Não, não é isso, é exatamente o contrário. É entender como eu sou vítima e como eu sou vilão. Ora, se eu aprendo... Veja, você precisa ensinar para uma criança a ser egoísta? Você não precisa, a criança é. A nossa estrutura é essa, porque somos irracionais. O egoísmo, ele é irracional. Apesar de ter a sua forma de fazer, ter um dicto, né, um processo, mas ele é irracional. Né? O ódio que mata, o ódio que aniquila o outro, que desconsidera o outro por uma questão racial, por uma questão social, isso é irracional, isso vem dessa fonte. Não tem sentido eu desconsiderar um outro ser humano por isso, por aquilo. Daí a psicanálise vai construir psicanalistas que, isentos desse julgamento, vão apenas escutar e dar a sua escuta, não a sua audição, dar a sua escuta para entender essa história, não o ato em si. Eu não me preocupo com o ato. O ato, para mim, é consequência. Não é a minha terapia, não é aqui. Tem o seu lugar, tem a sua importância com outras psicoterapias, mas não é na psicanálise. Ela é importante para eu entender um ponto que se apresenta hoje na minha clínica, mas não é o que eu quero estudar. Eu não quero estudar o teu comportamento, eu quero estudar a tua causa. Eu quero estudar a tua relação sintomal. Como que essas relações vinculares te trouxeram até aqui. Nesse ponto que você está chegando na minha clínica hoje. Quebrada por um desamparo familiar, arrebentado porque ninguém te dá atenção, reclamando e se vinculando com Deus e o mundo porque o teu patrão não te atende como você quer. Como é que você chega até aí sem se dar uma explicação? É isso que você vai receber em transferência. Então, eu preciso estabelecer essa transferência no manejo. E isso requer muita habilidade, porque dependendo da sua condição enquanto operador da escuta, se você não tiver em análise, você vai se abater por essa transferência, porque ela vai chegar e vai chegar forte. Ela vai chegar e ela vai chegar forte. Eu já tive pacientes que me esculhambaram, né, na sessão, desligaram o telefone na minha cara, me liga depois, 5, 10 minutos depois, pedindo desculpas, mas tem de tudo. Tem de tudo. Percebe? Tem transferência erotizada, tem transferência hostil, né? Tem transferências que te colocam em um lugar que não é seu, é um papel que você ocupa. Percebe? E se eu não estou em análise, o Júlio entra. Se eu não estou fazendo o meu processo, a minha história entra. E ocupa um lugar que não é dela. Acabou a terapia. Então não existe análise. Você está estudando no âmago, está fazendo terapia, tem que estar fazendo terapia. Senão não tem sentido. Júlio, quantas sessões? Não é isso. Tem a demanda, né, da formação, mas não é isso. Você está no começo que vai ser para a vida inteira. Enquanto você se ocupar desta posição de analista, você tem que estar em terapia. E aqui, um beijo bem grande aqui para a minha analista Leoneide, né? Para a minha supervisora, a Monique. Tá? É para sempre. É para sempre.
Júlio, eu só tenho que arrancar, eu sou dentista, tenho que arrancar 2 dentes. Não, você vai arrancar dente a vida inteira, você é dentista. Júlio, quanta cirurgia de coração eu vou fazer? Eu sou cardiologista a vida inteira. A vida inteira. Vou fazer isso a vida inteira. Tá? Vou fazer isso a vida inteira. Então, percebam que nessa condição da transferência, eu começo a entender como essa reedição acontece. Por isso que eu falei lá no nosso grupo de estudos. É o raio-x. O raio-x está para o médico, assim como a transferência está para o analista. Por quê? Porque é o inconsciente a céu aberto. Eu estou percebendo como ela está se dinamizando. Olha só, e o paciente, ele repete exatamente como ele foi acometido. Percebe ou não? Né? É que nem a neurose traumática. Tá? Você tem a neurose de angústia. A neurose traumática, ela fazendo um paralelo com o DSM, é como se fosse esse transtorno de estresse pós-traumático. Eu vou para uma guerra, eu vejo pessoas morrer, eu estou num terremoto, eu vejo pessoas morrerem, eu sonho com terremoto, eu sonho com assassinatos. Correspondência é de uma para uma. Agora, as neuroses de angústia, como é que pega esse jacarezinho aqui? Pegou? As neuroses de angústia, não. Elas têm esses conflitos infantis que vão se atualizando de forma disfarçada. Que conflitos são esses? Isso me importa. Então, o que nós vemos na transferência, pessoal, é essa criança repetindo em nós essa própria pessoa que a acometeu. Quem foi essa pessoa? Pai, mãe, avô, tio, tia? Quantas e quantos pacientes chegam na clínica citando um abuso? Lembrai-vos que na própria linha do tempo da história freudiana, a teoria da sedução deu lugar à teoria da fantasia. Então, se por um passo eu entendo que realmente essa paciente foi estuprada, violentada, eu entendo também, enquanto analista, que isso pode ser uma fantasia. Eu não estou aqui desconsiderando que tenha sido, percebe? Eu estou dizendo que a paciente, por vezes, ou o paciente, por vezes, pode estar construindo a ilusão. Lembrai-vos de Ana O. A gente fez também um estudo de caso de Ana O, não foi? Lembrai-vos de Ana O, que se apaixonou por Freud e disse que estava grávida de Freud. Né? Freud larga o caso e abandona o caso. Brauer, tá? Joseph Brauer, né? Um dos autores dos 5 contos de estudo de caso do volume 2 de estudo de histeria da coleção freudiana. Tá? Brauer, Ana O. Percebe? Então, quando essa criança repete, pessoal, eu vou exatamente percebendo na terapia, via transferência, como ele revive as suas emoções. Olha aí no slide como a gente colocou. A transferência permite que eu veja como o paciente revive as suas emoções. Ela pode ser muito útil para mim na medida em que ela vai expressando essas diversas maneiras, o som, o toque, a expressão facial, o conteúdo, como é que ela se porta dentro do set. Então, entender a dinâmica corporal da paciente também nos diz, o silêncio fala muito. O silêncio fala muito, tá? Então, a transferência, ela vem via essa relação terapêutica. Ela cria, como é que eu posso, olha só, como é que eu posso identificar a transferência? Júlio, como é que eu percebo que o paciente está transferido e que eu consegui estabelecer a transferência? Primeiro, via relação terapêutica. Quais são os comportamentos que ele está tendo em relação a você? Segundo, a dependência desse paciente em relação a você. Terceiro, através dessa história de vida. Como ela experiencia essas vivências passadas e como isso se projeta nos atos e nas atitudes dela hoje com relação à terapia. Ela projeta, como é que ela projeta essas emoções? Como é que ela projeta esses sentimentos? Júlio, qual é o benefício de eu usar a transferência? Por que eu estou falando um pouquinho mais de transferência, pessoal? Como um dos 4 conceitos. Porque é a grande ferramenta que, aliada à associação livre do paciente, a associação livre é do paciente, junto com a sua atenção flutuante. Então, se o paciente vem com a associação livre, o analista vai com a atenção flutuante, e eu consigo anexar, articular esses 2 atos nesse cinema, nesse telão de cinema que está sendo apresentado a mim via transferência, eu consigo compreender os padrões desses comportamentos repetitivos. Eu posso acessar esse conteúdo inconsciente e ali mexer, mudar, transformar esse discurso em um discurso que beneficie esse paciente por um deslocamento de neurose. Vou fazer um segredinho, tá? Segredo. Minhas pacientes, por favor, tapem os ouvidos. Veja, a terapia ela quer trocar neurose, uma neurose mais grave para uma neurose mais branda.
Tudo bem? Vou ser aqui bem assim, vou exagerar. Eu quero matar aquela formiga. Pô, não dá só para odiar, não. Percebe? Eu estou ironizando, tá? Não dá só para ter raiva. Tem que matar. Por exemplo, teve um paciente meu que tinha ideação suicida, que assim, Júlio, eu quero matar tudo, eu quero morrer, eu quero... Cara, eu concordo com você. Você está concordando que eu morro? Não, eu estou concordando que algo em você tem que morrer. Para que algo viva. Não precisa ser tudo. Por que tem que ser tudo? Vamos negociar isso. Né? Vamos negociar isso. Vamos trabalhar isso aqui. Deixa eu te entender. Por que tem que ser tudo? Você gosta do seu cachorro? Gosta. Por que seu cachorro tem que morrer? Porque quando você morrer, o seu cachorro morreu para você. Você não existe mais. Você gosta de nadar? Por que a natação tem que morrer? Ah, Júlio, mas é porque o meu patrão, eu vou me matar por causa desse cara. Mas por que você não mata apenas essa relação? Por que tem que ser tudo? Por que a ideação suicida tem que tomar toda a tua existência? Faz sentido. Por quê? Por quê? E você vai começando a fomentar isso e vai sempre procurando essa cena. Né? Vai sempre procurando essa cena. Então, a repetição, ela vem exatamente entregar essa carta, né? Que vem desse lugar inconsciente, desse sujeito inconsciente, que transfere para mim, na terapia, esses sentimentos e essas emoções que, por uma desestruturação psíquica imatura da época, eu não consegui compreender. Então, a repetição, pessoal, vamos aqui quebrar um outro preconceito, né? Veja, a repetição, ela não quer só me fazer mal. A repetição pode ser entendida também como uma forma de tratamento. Porque a cada vez que eu repito algo que me faz mal, que me faz gozar, eu vou entendendo como isso vai me matando. Porque eu tenho um desafio, eu tenho que ser adulto. Eu tenho que ser um ser de raciocínio. Eu tenho que ser um ser de reflexão. Eu tenho que ser um ser que entende o que está acontecendo por aqui para sair algo para lá. Seja com outro, seja comigo mesmo. Então, a repetição, ela vem falar dessas situações que não geram prazer. E o que é prazer na psicanálise? É descarga de tensão. Então, enquanto essa tensão não é descarregada, eu repito. Tá? Por isso que Freud vem falar de compulsão. Compulsão, algo que compulsiona, que faz jogar para fora. Tá? Então, lá no livro, né, de Freud, no texto de 1914, chamado Recordar, Repetir, Elaborar, nós vamos exatamente entender isso. O paciente começa a se lembrar, ele percebe que dessas lembranças tem uma repetição, ele começa a falar sobre isso, elaborar uma nova ideia. Olha que interessante isso. Não é, Gardênia? Olha só, minhas pacientes, minhas queridas pacientes, minhas queridas alunas, Andréia, né, a Suzy, que está aqui, tá ok? A Márcia, todas as pacientes que estão aqui, os nossos alunos. Veja, eu quero reviver essa cena. Eu estou me lembrando aqui de umas novelas que tinha aquele Vale a Pena Ver de Novo, né? Eu quero Vale a Pena Ver de Novo. Só que não vale a pena ver, vale a pena falar de novo. Ficou legal essa. Vale a pena falar de novo. Vale a pena falar de novo. Então, todas as vezes que eu repito isso, eu vou percebendo que tem uma dinâmica nisso, a repetição, né? A repetição. Então, da mesma forma que eu tenho dois movimentos que precisam ser entendidos, eu preciso entender como é que isso se reverbera na clínica. Olha que interessante isso. O que vem de fora para dentro, é exatamente o quê? A questão da repressão, certo? A repressão é uma ação consciente externa, tá ok? De expulsar esse conteúdo desagradável, tá bom? De fora para dentro, ou seja, é do consciente para o inconsciente, tem um fluxo. É da minha relação com o outro para dentro de mim, eu reprimo isso. É uma ação consciente. Né? É expulsar um conteúdo que vem do outro para mim. Tudo bem? Ok? Quando esse movimento interno começa a ebulir, o fluxo, o vômito, vem. Como é que é o nome daquele que o cachorro faz? É regurgitar, né? Acho que é, né? O regurgitar, esse regurgito vem. Só que quando ele vem, ele encontra a censura. Esse movimento é de recalque. Por um lado, a repressão traz de fora para dentro, o recalque traz de dentro para fora. Por um lado, ele encontra as portas da resistência lá dentro, por outro lado, quando isso quer sair, eu encontro a censura. Então, a repetição, ela faz a sua dinâmica nesse movimento de vai e vem dentro do aparelho. Repito. Até quando eu repito? Até isso ser explicado. Até isso ter um entendimento, até isso ser decifrado, até isso ser clarificado.
tá? Então, enquanto esse trauma, dentro do princípio do prazer, não for devidamente explicado, pessoal, eu vou ainda continuar nessa compulsão aí, a repetição. Eu vou continuar descarregando, eu vou continuar ainda querendo essa demanda. Então, existe uma articulação entre a pulsão e a repetição. Por quê? Agora eu já estou articulando. Falei nos 4, agora eu já vou articular. Por quê? Porque a repetição, ela busca essa pulsão de morte de querer me levar para um estado que eu não preciso precisar. Eu não tenho que querer nesse lugar, eu não tenho que precisar nesse lugar. Então, eu quero o útero da minha mãe. Eu quero o útero, que a histeria era conhecida antigamente, lá no começo dos primórdios, como a doença do próprio útero. Né? Então, isso tudo tem essa articulação. Quando eu articulo a pulsão e a repetição também, eu percebo, tá ok, pessoal, que essa construção das pulsões, elas vêm trazer um peso para mim demasiado que eu não consigo suportar. A clínica cheia, lotada, de pessoas sofrendo, de sofrentes, de pessoas angustiadas, porque não conseguem carregar essa dor. Tá? Então, aqui nesse slide, a gente está chegando aqui já no final, né? Quando eu começo a perceber a articulação desses 4 conceitos na clínica, eu vou percebendo que eu tenho que promover essa tomada de consciência, que eu tenho que buscar esse sujeito do inconsciente, que eu tenho que resgatar da confiança passada na minha clínica, esses recursos internos que estão com o paciente. Eu preciso fazer com que o paciente se dirija a ele mesmo, que ele perceba essas visões viciadas que ele tem, como ele se organiza, quais são as relações de sentido que ele constrói, o seu modo de ser e como ele se relaciona com o seu sofrimento. Quer entender qual é a estrutura preponderante desse paciente? Veja como ele sofre, se é que sofre. Percebe? Então, aqui, pessoal, aqui a gente já está terminando nesse nosso momento de hoje. Tá? A gente vai deixar à disposição, né, Lúcia, esses slides, tá certo? A gente está chegando aqui no final. Então, aqui eu tenho uma articulação da repetição com a transferência, da repetição com o inconsciente. Fica muito fácil. Se você entender os 4 conceitos, você vai conseguir articular muito bem essas ideias. Né? Então, a repetição ela surge sob a forma de uma compulsão, de origem inconsciente. Então, só existe repetição porque tem um conteúdo que é inconsciente. Quando eu articulo repetição e transferência, eu só repito porque eu tenho um analista, eu tenho uma outra pessoa do lado de fora dessa inconsciência que tem condições de receber o meu conteúdo, quer ela queira, quer não. Então, eu transfiro algo porque eu preciso repetir algo, porque uma descarga precisa ser dada. Tá? Quando eu articulo transferência e pulsão, eu percebo exatamente o quê? Que essas pulsões sexuais infantis, esses impulsos que não foram atendidos, por incapacidade lá do aparelho psíquico, que era insuficiente na criança, ela precisa ser transferida agora nessa dinâmica com o analista para ganhar esse novo sentido. Tá bom, pessoal? E como conclusão, aqui para terminar a nossa aula, aqui à direita a gente vê essa criança dentro do olhar do adulto, buscando esse contato, buscando essa explicação, sofrendo, se angustiando dentro da sua construção fantasmática, né, de fantasia, suportar essas tensões do dia a dia, entendeu? Se perceber, se tolerar, né? E ser um pouco mais autônomo. E para a gente finalizar, eu vou deixar aqui esses 2 slides para privilegiar a clínica, né? Nós somos analistas, passamos por análise, temos os nossos sofrimentos, temos as nossas dores, as nossas angústias, mas temos que pensar na clínica. Então, na clínica, nós vemos exatamente lá o que eu devo trabalhar, como eu devo trabalhar, então isso aí está bem nesses 2 slides. Então, eu queria agradecer mais uma vez, tá, Lúcio? Pelo convite, né? Pela oportunidade, tá? E eu estou aqui à disposição. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Temos tempo ainda. Eu vou estar passando aqui. Não, chega para cá. Eu vou estar passando aqui para vocês, pessoal, o número do Júlio, né? Vocês podem ver aí o nome dele, o número de WhatsApp, apesar que não é aqui de Brasília. Ele mora aqui em Brasília. Então, se algum de vocês está assistindo aqui, tem interesse em participar dos grupos de estudo dele, é só chamar ele por esse WhatsApp. Uhum. Se você, por acaso, tem interesse, né, de fazer análise com ele, supervisão, também é só chamar ele por esse WhatsApp. E se quiser convidar ele para dar aula aí para fora do Brasil, para outras partes do Brasil, também é só chamar o Júlio aí por esse WhatsApp. Tá bom? Lúcio, a gente pode só falar aquela questão daquela possibilidade que você muito generosamente franqueou aos alunos, de que os alunos do âmago que fizerem as aulas conosco, estando presente na aula, não é só comprar a aula, tá? Nossa aula está R$30, é um valor praticamente simbólico. Os alunos do âmago que estiverem presentes lá aos sábados na aula vão ganhar, né, Lúcio, aquelas 2 horas de aula, né? Horas complementares, tá? Isso. E, pessoal,
lembrando também que se você gostou desse estudo do professor Júlio, né, vai lá no nosso canal, no Instagram, comenta lá, fala que foi legal, que isso ajuda a divulgar o trabalho do professor e ajuda a divulgar também o trabalho do Instituto. Nós temos aqui 39 pessoas, ó, se pelo menos a metade fizer essa camaradagem para a gente, vai ser muito bom, tá? E aproveita e dá um joinha aqui, não custa nada, é só ir, ó, apertar o botãozinho, dar um joinha. Quero agradecer a todos vocês. A gente vai ver se tem alguma pergunta aqui, Júlio. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma pergunta. Eu acho que não, você explicou tão bem, né, que a galera... Obrigado, Márcia. Estão aqui te elogiando, né? Dizendo que a aula é muito esclarecedora. Agradecendo. A gente tem um psicanalista aqui. Tem uma pergunta aqui. Tem psicanalista? Quem é? Já tem algum? Um psicanalista, o Fabiano, que disse que chegou aqui de paraquedas, está gostando muito. Atendendo. E dá para ler? Já cheguei aqui, vai. Não é para levar os próximos vídeos anteriores também. Obrigado, Fabiano. Isso. E aí, é só procurar nos vídeos em ao vivo, principalmente. Tem muitos estudos aqui do Instituto, inclusive aulas do professor Júlio. Né? E é isso aí, pessoal. Essa é apenas o primeiro Terapia em Foco desse segundo semestre. Teremos mais ainda. Mês que vem, como é o Setembro Amarelo, nós vamos ter 3 terapias em foco em seguida, né? Inclusive uma com o Júlio, e com a psicóloga, com a Aline. A psicóloga Aline, que é minha paciente lá de Minas Gerais, é uma psicóloga com muita experiência no projeto do Fica Vivo é Fique Vivo, um projeto lá de Minas Gerais, e que ela vai estar trazendo essa visão da saúde mental implementada, voltada para essas pessoas em vulnerabilidade social. Vai ficar um negócio, vai ser um encontro bem bacana. Muito bem. Então, setembro, 3 quartas-feiras seguidas com Terapia em Foco, falando aí a respeito da questão, né, da saúde mental, de lutar, né, contra esse mal terrível que nós temos aí, tá? E é isso, pessoal. Agradecemos aí a presença de todos, né? Espero que vocês voltem nas próximas também, compartilhem com os amigos de vocês, isso é muito importante, né? Muito obrigado, Júlio, pela parceria. Eu que agradeço. Muito bom. E fica com Deus. Até a próxima, pessoal. Boa noite para todos vocês. Até a próxima.